Olá, meu nome é Miriam Olivia e eu sou uma das fundadoras do NOMA, Norme Arte. E este é o nosso primeiro vídeo de um dos nossos eixos de atuação. Com o objetivo de criar um espaço de interlocução com investigadores nos estudos de direito e literatura e suas outras vertentes, e com o intuito de viabilizar o permanente intercâmbio de ideias. Um dos nossos eixos de atuação consiste na realização de entrevistas com pesquisadores e pesquisadoras exponentes na área. Então, a nossa primeira entrevista é com a professora Kátia Kozik. Além disso, nós temos dois debatedores, duas pessoas que auxiliaram neste debate com a professora Kátia, o professor Lucas e o professor Antônio. A convidada de hoje é a doutora Kátia Kozik, que é professora titular de Teoria do Direito na Universidade Federal do Paraná e da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, e também dos programas de graduação e pós-graduação em Direito. A professora possui graduação em Direito pela Universidade Federal do Paraná e graduação em Ciências Econômicas pela Faculdade Católica de Administração e Economia. É mestre em Filosofia e Teoria do Direito pela Universidade de Santa Catarina e é doutora em Direito, Política e Sociedade pela Universidade Federal de Santa Catarina. Tem experiência na área do direito, com ênfase em teoria do direito, atuando principalmente nos seguintes temas: constitucionalismo e democracia, direitos humanos e democracia, justiça de transição e hermenêutica jurídica. Ela foi representante da área de direito da Fundação Araucária 2013-2016 e é pesquisadora do CNPq nível 2. E é também presidente da Comissão de Direitos Humanos da Universidade Federal do Paraná. Então, aproveitem a exposição da professora sobre direito e arte. Então, eu queria agradecer, antes de mais nada, o convite que me foi feito pela Miriam, pela Ariê, dizer que é um prazer estar aqui com o Antônio, com o Lucas. Como eu disse, quando eu entrei na sala, são essas lives que nos fazem vivos, que nos permitem, digamos, neste momento tão sofrido, tão complicado, não apenas em um cenário que atinge o mundo pela sua condição da emergência sanitária. A emergência sanitária é a questão da saúde, É aquilo que nos representa enquanto uma comunidade política que se vê afetada por algo que a ameaça e foge das nossas ameaças que sempre foram politicamente pensadas. Então, por isso, mais surpreendente e mais difícil. Mas digo isso sem nenhuma reflexão teórica sobre esse tema, mais na base da minha percepção quase sensorial, digamos, talvez até mais do que intelectual. E tem como uma consequência imediata, digamos assim, aquilo que nos impacta no plano dos afetos. Porque eu acho que todos nós, até sairmos desse processo de adoecimento, vamos com certeza, espero que não perder ninguém, mas com certeza conhecermos alguém em maior ou menor grau de afetividade, de relacionamento, que foi vítima da Covid-19, também em maior ou menor grau de problematicidade dessa doença, E, claro, as consequências econômicas advindas da Covid. E eu diria, para mim, o que me impacta mais como brasileira, como cidadã, é a imensa crise política que nós estamos vivendo neste momento, e esta, sim, completamente desnecessária. Não que a Covid seja necessária e nem a crise econômica, não. Mas a Covid, digamos, poderia ter sido evitada fosse a humanidade, eu tivesse a humanidade caminhado em outros sentidos. Não aconteceu, é algo que se impõe a nós, sob um ponto de vista biológico, epidemiológico, que nós temos que lidar. As consequências econômicas são consequências, mas nós não precisávamos aliar a isso tudo o comprometimento daquilo que as pessoas chamam
a falta de uma expressão melhor, do nosso compromisso civilizatório, nosso pacto civilizatório, daquilo que nos constitui, então, como comunidade política, aquilo que nos co-institui. Então, eu acho que é um momento muito triste. Estava almoçando e vendo o jornal, porque isso se virou um péssimo hábito, né? Mas eu fico píssica com o jornal, fico o tempo inteiro em cima dos jornais, e os números são assustadores, e as reações dos poderes constituídos em relação aos números são mais assustadoras. Então, eu acho que estarmos juntos, refletindo sobre temas que, para mim, tem um caráter muito lúdico, né? Nos traz essa sensação da vida sendo vivida, né? E eu acho que vida é gerúndio, né? Morte é participo passado, é o dado, posto, o acabado. A vida é gerúndio, é estando, sendo, acontecendo, fazendo, amando. Então, para mim, falar de arte tem muito essa perspectiva. E é uma perspectiva que me orienta desde que eu era criança. Claro, de uma maneira intuitiva, né? Obviamente. Mas o cinema sempre me constituiu. E, assim, dizer que teve finais de semana que eu ia num cinema comercial sábado à noite, filme no Growth domingo de manhã, na Cinemateca domingo final da tarde. Então era uma coisa, era muito. Então, tudo isso para dizer que falar de cinema para mim é uma coisa muito importante. Em algum momento, que eu sinceramente eu não me lembraria o ano, eu até abri agora o meu memorial, o concurso de professor titular ano passado, da Federal. Vou citar duas partes aqui. Mas eu não me lembro em que ano foi que eu comecei a ministrar a disciplina de Direito de Cinema na pós-graduação. Mas antes da pós-graduação, nós tivemos uma reforma curricular na primeira gestão do professor Ricardo Marcelo, como diretor, professora Vera. Nós fizemos uma reforma curricular substantiva, né, na Faculdade de Direito, no setor de Ciências Jurídicas, e por iniciativa minha, na área de concentração, direitos humanos e democracia, incluímos direito de cinema. E eu com uma perspectiva, né, não apenas, já vou me referir a isso mais teoricamente, não apenas de casos exemplares, digamos assim, mas de fazer uma reflexão mais teórica. É claro que diferentes professores, né, também resolveram ofertar essa disciplina de diferentes maneiras, cada um a seu modo, naquilo que isto venha a significar. Então, comecei lá em 2010, 2011, a ter uma tópica de cinema na graduação, que ocorreu em diferentes perspectivas, e na pós-graduação, deixa eu até ver se eu acho o ano, mas eu não me lembro, porque eu comecei a dar aula no PPGD da UFPR em 2002, acho, e com a disciplina Teoria do Direito e Teoria Crítica dos Direitos Humanos. Dei muitos anos essas duas disciplinas, bom, Teoria do Direito dou até hoje, e eu me culpo, porque eu deveria ter proposto uma reforma para mudar esse nome de Teoria Geral do Direito, né, uma teoria do direito, nunca o fiz, mas só até hoje é responsável pela disciplina Teoria Geral do Direito na pós-graduação, Teoria do Direito na graduação. E comecei a ofertar uma disciplina na pós chamada Estudos Complementares, e daí lá você, estudos complementares, você coloca, né, complementa. Então, Direito de Cinema. Também ofertei por alguns anos. Depois vieram atividades administrativas e assim por diante, a gente acaba assumindo um monte de compromissos burocráticos e etc., que fica difícil estar tanto em sala de aula. Mas então esse foi o percurso, digamos, né?
neste momento, até de forma anterior, nesse momento que a minha relação com o cinema se colocou na minha vida acadêmica, digamos assim, já antes disso, a professora Vera Carandichoei, que é uma indicação, cantadora do Antônio, conhecida do Lucas, né? É uma indicação como próxima convidada, talvez, de vocês, e minha amiga desde quase 40 anos, né? Não há pouco tempo. Digamos que se eu tinha essa relação muitíssimo peculiar com o cinema, a Vera tinha em relação ao cinema, mas mais ainda com a literatura. Então, nós sempre pensamos essas relações de literatura, direito de cinema, tivemos alunos comuns, grupos de pesquisa, participávamos em conjunto das atividades, e assim por diante, mas cada uma, digamos, eu mais na área do cinema, a Vera mais na área da literatura. E a Vera fez isso de uma maneira muito mais institucionalizada na faculdade, porque criou um grupo de pesquisa, que, aliás, eu era líder do grupo de pesquisa, né, do Direito e Literatura, mas a gente teve esse grupo de pesquisa durante muitos anos, antes de vir o SECONS, a Vera com muitos orientandos, então ela institucionalizou mais a reflexão. Eu fiquei com um espaço menos institucionalizado, né, não em termos do exercício da reflexão, mas a não institucionalização daquilo que eu estava fazendo, afora as disciplinas. Por isso que, quando a Miriam me convidou, eu falei, Miriam, eu não sou a pessoa adequada para falar de direito e literatura. Eu acho que, se hoje eu posso indicar a Vera e a Melina, que foi orientanda da Vera naquilo que eu acho que era monografia, não sei se na época já era TCC, com uma obra do Saramago, eu até estava na banca da Melina, então eu acho que, para falar de direito e literatura, eu até já falei com a Vera, tá? Vocês convidem a Vera, não falei com a Melina, mas a Melina é uma pessoa super tranquila, né? Direito de cinema, o Antônio pode falar melhor do que eu sobre essa reflexão. E eu acho que ele está mais antenado, eu estou meio parada, até meio travada. Né? Mas, então, o pensar o direito e literatura já é algo que tem quase um século. Pensar essa reflexão sobre direito e literatura. Né? O movimento Law as Literature remete a um texto do Benjamin Cardoso, publicado em 1925, né, que trouxe essa reflexão, né, para trabalhar o cinema com o direito. E, a partir dali, nós já temos aí décadas do exercício dessa reflexão em diferentes perspectivas. Então, uma perspectiva que eu chamaria a atenção é o direito como literatura. Ou seja, é você pensar o direito como uma obra de arte. Né? Como se constitui a construção jurídica da mesma maneira que se constitui uma obra de arte. Que eu, talvez, digamos, sem tanta profundidade, me arrisco a dizer, bom, acho que essa é a perspectiva do Dworkin. Né? Law as Literature, né? O direito como um romance em cadeia. Essa é uma possibilidade. O direito na literatura, que talvez seja aquilo que é mais praticado, né? Principalmente quando se começa essa reflexão, que é nós estudarmos de que maneira as percepções jurídicas, temas relacionados ao direito, aparecem na literatura. Bom, vamos falar aí de Crime e Castigo. Vamos falar de Mercador de Veneza. Muitos e muitos exemplos. E uma terceira possibilidade, que para mim, sinceramente, é que interessa menos, é falar, né, de propriedade intelectual, direitos autorais e os temas jurídicos relacionados a isso. Mas, então, isto se consolidou na relação direito e literatura há muito tempo e muitíssimo trabalhado teoricamente.
Então, nós temos diferentes autores, por exemplo, Posner, Richard Posner, Dworkin, François Host. Então, nós temos muitos autores que fizeram pesquisas muito extensivas, muito significativas nesta área. E aqui no Brasil, eu diria que, afastada o meu reconhecimento, né, em termos de amiga com a Vera, acho que aqui no Paraná é a Vera, e as pessoas que foram alunos da Vera, né, aqui. O André Caran, o Cristiano Paixão, temos outros nomes aí que trabalham, né, direito e literatura, que eu acho que valem convites e pensar em aproximar. Tanto eu quanto a Vera temos essas relações de amizade com essas pessoas, né? E, a partir daí, uma relação que é estudada muito mais recentemente, que é a relação do direito com o cinema. Né? E como é que a gente estuda direito com o cinema? O direito e cinema? Bom, eu diria que, né, assim como na questão da literatura, nós podemos fazer 3 diferentes tipos de reflexões. E aqui eu vou citar, já fazendo uma tradução rápida, tá? Eu vou citar um autor chamado Amon Reichman, The Production of Law in Cinema, Preliminary Contents on an Emerging Discourse, tá? Um texto de 2007. Então, ele diz lá em determinado momento do texto, né, como é que se pode trabalhar uma perspectiva metodológica e estrutural com essa relação direito e cinema? Cito: argumentos estruturais, que se referem à maneira pelas quais a criação cinemática e as práticas jurídicas são estruturadas na sociedade. Então, argumentos estruturais, a maneira como as construções cinematográficas e jurídicas são estruturadas enquanto práticas sociais. Uma segunda maneira, methodological arguments, argumentos metodológicos, epistemológicos, que se referem ao direito e ao cinema como instrumentos metodológicos para examinar certas questões éticas. Então, vamos pensar a justiça, vamos pensar o nomos, vamos pensar a normalidade, quem assistiu o Ronaldo ontem. E hermeneutic arguments, né, que se refere ao direito e ao cinema como vinculados, se refere ao direito e ao cinema a partir da interpretação das funções que esses têm em aspectos da conduta humana. A tradução ficou meio... eu passo depois. Tá? Mas, assim, como é que o estudo do cinema, em conjunto com o direito, ilumina, palavra que está no texto, aspectos da nossa conduta em sociedade? Então, traduzindo, trocando em miúdos o que o autor está falando aqui. Uma primeira maneira de nós pensarmos seria, digamos que eu diria que passa por um aspecto, inclusive, mais estético, né, da obra cinematográfica em si. Como cinema e direito se alimentam reciprocamente. Como o cinema, enquanto também uma prática social, se constrói, em termos estéticos, a partir do nosso relacionamento, e como isso é interiorizado na prática, na construção da obra de arte. Tá? Em uma segunda perspectiva, eu diria que, para mim, ilustrativa dessa segunda perspectiva, é pensarmos a justiça. E essas interpretações, elas não estão dissociadas, é tudo muito junto. E mesmo quando a gente vai tentar fazer recortes metodológicos para trabalhar,
as coisas estão muito relacionadas mesmo. Mas então vamos pensar, por exemplo, uma coisa que sempre me interessou muito. A noção do Derrida de justiça. Como é que pensar a justiça como aporia pode nos auxiliar a compreensão da justiça a partir de uma perspectiva ética e de como o cinema se apropriou, né? Usou na construção artística a justiça. Então, o filme que eu trabalhei mais uma vez na pós, o filme Os Imperdoáveis, The Unforgivable, do Clint Eastwood, eu acho exemplar. E não apenas este filme, mas todo o faroeste. Se nós pensarmos do western como gênero, né? Como sempre nós temos um mocinho que não é o mocinho que tem a estrela de xerife, ou via de regra. Né? A justiça, aqui ela é sempre, ou ela está quase sempre com aquele que é o outsider, é aquele que está fora, é aquele que faz justiça com as próprias mãos, não é institucionalizada, que é, por exemplo, as grandes séries policiais, não aquilo que se chama hoje do Scandinavian Noir, que é o meu gênero literário, que é o que me consome às noites, né? E tem toda uma construção cinematográfica de séries a partir dos escandinavos, né? Border Town, Borderline, etc. Então, não estou pensando nisto, embora essa construção seja para mim muitíssimo interessante, mas estou pensando naquilo que marcou a minha infância, por exemplo, aqueles que eram os seriados policiais, né? Como muitas vezes o mocinho, digamos, não é o detentor do aparato institucional. Então, eu diria que essa é a perspectiva, né, dessa segunda maneira, como instrumento metodológico para pensar questões éticas. E a terceira maneira, eu diria que é aquela mais, não menosprezando, porque não é menor, mas é a mais corriqueira, talvez aquela inicial, que, assim como na literatura, também é a maneira que normalmente, ou a maior parte das vezes, se faz na relação de direito de cinema. Filmes. Como é que a análise de filmes ilumina, né, utilizando o verbo do autor, como é que a análise de filmes ilumina temas que nos são caros, né, a reflexão sobre o direito, né, em diferentes perspectivas. Nós temos filmes e temos livros. Mercador e Veneza, gente, interpretação dos contratos a partir do Mercador. Antígona, falar de direito natural. Mercador de Veneza, para a gente falar da questão do outro, né, do reconhecimento, da constituição da subjetividade. Então, nós temos na literatura e no cinema um farto manancial que nos permite iluminar temas da nossa reflexão cotidiana sobre o direito. E isso vai desde uma disciplina como hermenêutica, contratos, teoria dos contratos, teorias sobre o direito, justnaturalismo, e etc. Direito penal, muitíssimo. Né? Então, são maneiras de nós pensarmos. Nas minhas aulas na graduação, eu sempre utilizei essa terceira perspectiva. Né? O cinema, acompanhado de uma reflexão textual, para ilustrar uma reflexão que me provocava em um determinado momento, né, quando a disciplina era ofertada. Então, a última vez que eu fiz isso foi no ano da eleição do Bolsonaro, 2018, acredito eu, e o tema da disciplina na graduação era justiça de transição nos países do Cone Sul. Não me lembro se era essa construção, mas era isso. Era pensar a justiça de transição
Cor e Sul é uma coisa aberta, né? Então, obviamente, o número de aulas das disciplinas tópicas não é tão grande. Então, eu concentrei basicamente Argentina, Chile e Uruguai. Então, em cada aula tinha um tema, né? Um texto teórico, referencial e um filme. O texto nunca era reflexão teórica sobre o filme, nunca era, digamos assim, estudos teóricos sobre o cinema. Eram estudos teóricos daquele tema. Justiça de transição no Chile, na Argentina, no Brasil e assim por diante. Então, o tema era proposto, em tese, os alunos deveriam assistir o filme e ler o texto. E daí nós discutíamos. Na pós-graduação, eu tentava me concentrar, muito embora com filmes, digamos, né, filmes também como referencial, mas me concentrar também nessa perspectiva, né, estrutural e dos aspectos metodológicos, né, epistemológicos, sobre o cinema, sobre o universo da reflexão. Israel tem uma produção teórica bastante grande sobre isso. Alguns autores americanos, e conheci um professor da Universidade de Atlanta, uns anos atrás, que me passou um texto. Quando ele me passou o texto, ele ainda era rascunho, e depois ele publicou. Então eu tenho o referencial para passar para vocês. O nome dele é David Critchley, e com ele eu discuti pela primeira vez o filme dos Imperdoáveis, Clint Eastwood, e essa noção numa festa. Os assuntos surgiram e a gente conversou, e aquilo virou uma reflexão. Né? Tem esse débito aí com ele, embora nunca mais tenha tido nenhum contato. Então, essa foi sempre a orientação na pós-graduação. Me afastei disso, acho que não ofertei, como disse, depois de assumir a chefia de departamento e tudo mais, não ofertei mais essa disciplina na pós. Era acho que é algo que eu vou voltar a fazer a partir do ano que vem. Depois, em dezembro, metade de dezembro eu saio da chefia de departamento, depois de 4 anos, né? Então, e a Vera sai da direção, será todo um outro panorama, né? Que daí as atividades ficam mais acadêmicas de novo. Então é isso, acho que essa sempre foi assim a minha perspectiva, né? Fiz mais de um curso, desses cursos rápidos que a gente faz, que tem aí, hoje em dia não sei se ainda tem muito, mas já fiz mais de um aqui em Curitiba para discutir cinema. E en passant, tenho 2 grandes amigos com os quais eu perdi o contato, e confesso que por questões políticas, eles não são de direita, mas a esquerda também se divide, né? Por questões políticas nós perdemos contato, e eles fizeram faculdade de cinema aqui. Isso depois já da idade madura, eles foram para a sala de aula, fizeram vestibular. E nós tínhamos uma pretensão de criar um cineclube, né? Que não se realizou, por condições financeiras, né? Embora, se a gente tivesse se esforçado, acho que teria dado, o momento ainda era outro. Mas, assim, para mim, falar de cinema passa pela constituição de um ser que vive e pensa de maneira muito associada, muito próxima, né? E isso é uma coisa que eu posso dizer que a maturidade também me trouxe. Não o ser dessa forma, mas o me sentir à vontade para me colocar dessa forma. Acho que nós vamos nos libertando de algumas circunstâncias, ainda mais na forma, né, no ambiente. Eu diria que, de certa forma, esse ritual... Na PUC eu me tornei professora titular muito cedo, muito jovem, 2002, se eu não me engano, 2003. Então, escrevi uma tese, né, e era um outro momento, mas
Na federal, eu optei também, porque naquele momento eu acho que eu não conseguia fazer uma tese, no sentido próprio, então eu fiz um memorial, e esse memorial, né, foi um reencontro, né, com a minha construção, que é antes da faculdade de Direito, como aluna da faculdade de Direito, com todos os meus pontos de intersecção, né, os meus lugares de sujeito, em diferentes aspectos, branca, mulher, uma determinada situação econômica e assim por diante, privilégios, e como eu me constituí, então, né, tendo feito a faculdade em um momento de reconstrução democrática, as lutas políticas daquele momento, então foi um encontro, digamos, e hoje eu me sinto mais à vontade para colocar as coisas desta forma, né, e eu acho que este momento no qual eu estou um pouco sem exercitar, né, essa relação com o cinema, espero começar a fazê-lo, refazer isso, é um momento onde eu acho que o cinema pode nos ajudar muito a pensar e sentir, né? Porque eu não acho, não me vejo, eu não acho possível pensar o cinema sem sentir o cinema. E pensar a história do cinema, pensar a construção dos movimentos, dos momentos, que vai desde o cinema mudo, preto e branco, os diferentes modos de projeção, as diferentes perspectivas de salas, cinemas que eram construídos para centenas de pessoas, de espectadores, as salas mais intimistas dos cineclubes, e que eu acho que a pandemia me traz também um medo. Será que nós vamos voltar a ter esse cinema que me constituiu? Né? Que cinema será este ao qual nós iremos no cenário pós-pandêmico, ou pós-coronavírus, ou pelo menos... E não se trata aqui apenas da vacina, do distanciamento social. É a recuperação do papel, que eu sinto que a gente pode perder. O papel do cinema nas nossas vidas, assim como para os meus alunos de graduação hoje, eu tenho uma brincadeira com os alunos do primeiro ano. Eu digo assim, anotem mais um filme naquela lista de filmes que a professora recomendou e eu nunca vou assistir. Estou falando um tema, eu lembro de um filme. Falando um tema, eu lembro de um filme. Eles dão risada. E quase ninguém nem anota. Né? Talvez um dia eles assistam ou não. Mas a relação dos meus alunos hoje, com quase 30 anos de sala de aula, já é de um abismo geracional que não tem essa relação. Né? E não é nem que eles têm isso com esses instrumentos, tipo Google Play, Netflix, etc. Não, não é nem com o cinema. É uma outra linguagem, que nós temos que saber compreender, temos que exercitar, né? Mas é um outro exercício. Então, eu diria, me preocupa o que vai restar do cinema, né? Não apenas em um sentido econômico, as salas cinematográficas que vão sobreviver nesse novo normal que se anuncia para algum momento, mas também qual vai ser a nossa relação intelectual, acadêmica, afetiva com essa atividade que, para mim, é uma das mais lúdicas, que é ir ao cinema e tudo que acompanha, que a televisão ou um superprojetor em casa não vai suprir. Pessoal, falei bastante, mais do que eu tinha imaginado. Não sei se fui bastante afetiva, né? Eu acho que esse é um momento em que a gente fica lucubrando em casa, sentindo. Então, viajei bastante, me desculpe, mas tem um pouquinho de teoria aqui que dá para aproveitar em algum momento aí. Muito obrigada por a senhora ter participado com a gente desse projeto e também por ter compartilhado toda a experiência que a senhora
adquiriu ao longo da vida, né? Que com certeza vai servir muito de incentivo para gente que está começando a estudar de forma mais aprofundada o tema, né? Então, o nosso muito obrigado. Inclusive, até comentei com a Miriam esses tempos atrás que a arte, pra gente, pra mim particularmente, ela serve até pra gente conseguir olhar o direito de uma forma um pouco mais humanizada, né? Não só o direito, mas todas as relações sociais, as manifestações até mesmo, né? Como tá acontecendo hoje no Brasil e tudo mais, no mundo inteiro. Mas muito obrigada, professora. Para mim, a arte tem um sentido de transgressão. Mesmo a arte no seu sentido mais brutal, digamos, se a gente pensar nos movimentos estéticos do nacionalsocialismo, ela também tem ruptura. Eu acho isso é importante. Segundo, o Antônio escreveu, e eu apenas dei uma burilada num texto que está publicado neste livro, Direito e Cinema Brasileiro, organizado pela Isilda Mello, o professor Marcos Serral, foi ele que fez o convite. Um texto nosso aqui, mas como eu repito, o Antônio é o construtor do texto e eu, Terra em Transe, e o processo de decadência da democracia brasileira. Tá? Então, um filme, nós temos 51 só nesse livro. Só para vocês terem uma ideia das possibilidades que foram unidas em um volume, Carandiru e Salve Geral, Realidade ou Ficção, um estudo sobre o sistema prisional. Eles seguem sem usar black tie, ação coletiva e individualismo na luta de classes por direitos trabalhistas. Gênero, sexo e cinema, uma perspectiva sobre o filme Flores Raras. O filme Bicho de Sete Cabeças no contexto das reformas da Previdência Social. Então, como casos exemplares, que é essa terceira possibilidade que eu falei, dá aí a minha aposentadoria inteira para refletir, se eu fosse refletir sobre 1 ou 2 filmes por semana. Primeiro, obrigado por ter participado, obrigado a Miriam também por ter me convidado. E o que eu queria assim, discutir, ou propor de discussão, ou até perguntar, é o papel da interseção entre direito e arte, não especificamente só o direito de cinema, como uma forma da gente realmente compreender manifestações políticas ou situações políticas através da perspectiva do direito. Assim, eu fiz a sua tópica em 2016 e um dos textos que mais chamou minha atenção realmente foi um texto do David Richer, que falava disso, falava do legal outsider e das percepções de justiça no mundo ocidental. E no mestrado, assim, já um professor que tinha uma pegada muito mais crítica também, eu analisei também direito e arte, e aí ele estudava direito e arte não só a partir do conteúdo da arte que está sendo produzida, mas também da indústria. Então, a gente falou, por exemplo, de Frankenstein, com Mary Shelley, a gente falou de Me Too Movement, que foi esse movimento das atrizes contra Harvey Weinstein em Hollywood, e ele coloca que toda a indústria cinematográfica, apesar de ela estar vinculada muito à questão econômica, realmente, de ter que produzir, de ter que ter impacto na sociedade, de ter que produzir lucro, ainda assim ela se vincula também a um aspecto mais artístico, que se vincula a um anseio social, a um anseio político, que muitas vezes não é ouvido institucionalmente, ou que não permeia a política através dos canais mais institucionais. Então, o que eu apresentaria como discussão seria justamente isso. Não sei se a gente tem como vincular essa visão, essa perspectiva da arte como uma manifestação política com a questão, com a noção de justiça do Derrida, do algo que está por vir, ou do algo que nunca é alcançado, ou que é algo que é inalcançável, mas assim a gente aspira. E avançando algo que a gente pode pensar em outros momentos, eu diria o seguinte: o político, não no sentido schmittiano, mas eu diria o político, ou a política no sentido arendtiano, ela nos constitui. A Hannah Arendt vai falar na introdução ao livro A Condição Humana
que todo momento que uma questão se torna, ou que se põe em discurso, ela se torna uma questão política. Sim. Então, o cinema, enquanto construção, também é político nesse sentido. Uhum. É claro que as vinculações, elas se dão de diferentes formas, em diferentes diretores, produtores, roteiristas, atores, movimentos, espaços de produção, indústrias, né? A indústria cinematográfica, a sua lógica, desde a gente pensar em Hollywood, Bollywood e etc., né? Então, são lógicas que passam por diferentes momentos, espaços, né? Então, às vezes mais, às vezes menos. Então, por exemplo, a reflexão que o Antônio faz com o Glauber Rocha, né, Antônio? Como é que você pensa a democracia no Terra em Transe? E aí, quando você olha, se você ouviu o filme a primeira vez, é claro que você percebe, mas o perceber não é um refletir, ou aquilo, né, o reflexionar e construir cinema a partir dessa perspectiva política, de transformação. Se a gente pensar, eles não usam black tie, né? Tem cenas lindíssimas, uma cena, inclusive, rememorada pela Fernanda Montenegro numa entrevista que ela deu recentemente, que ela está com o Gianfrancesco Guarnieri numa mesa, escolhendo feijão. Sim, são momentos de quem acompanhou esse processo da ditadura, da redemocratização, que não era possível separar. Mas, ao mesmo tempo que eu estava indo ver esses filmes todos, todo Bergman. Né? Semana passada, o filme lá, Antônio, você estava na discussão do FRJ? Sétimo Selo? Estava sim, professora. Olha, tá vendo? Dia de Sétimo Selo, o que tem a nos dizer Nosferatu? Para nos falar agora daquilo que nós estamos vivendo, né? Então, é muita coisa, e eu acho que a gente se engaja nessa discussão em diferentes momentos, ocupando diferentes lugares de fala, né? E aqui eu lembro uma frase do Derrida, que a Chantal Mouffe fala muito. Ela diz o seguinte, citando o Derrida: a identidade do sujeito, né, a identidade do eu se dá no ponto de intersecção entre as diferentes posições de sujeito que ele ocupa. Então, nós temos um ponto onde todas as nossas posições de sujeito que ele fala, né? Então, por exemplo, homem, branco, muçulmano, hétero, transgender, trabalhador, capitalista, ou seja, são diferentes espaços que nós ocupamos na nossa vida cotidiana em sociedade. E em um lugar isso tudo se encontra e nós somos nós, o eu é o eu. Falando de uma maneira muito, sem nenhuma sofisticação teórica, né? Mas, então, da mesma maneira que isso acontece, na maneira que nós nos construímos enquanto sujeitos, em diferentes momentos nós apropriamos de diferentes linguagens. Às vezes, a gente consegue fazer tudo isso de maneira muito conjunta, muito ao mesmo tempo, né? E em diferentes momentos as coisas acontecem, né? A realidade nos proporciona muitas coisas. Eu lembro que, quando eu estava na faculdade, teve assim, toda a obra do Fassbinder no Cine Luz, toda a obra do Bergman na Cinemateca. E daí a gente acompanhava, ia, né, fazia aquele percurso. Né? E aí, diferentes autores. Nós tínhamos os autores que, na época, eram proibidos, ou se não, pelo menos proibidos, não eram oficializados. Dizem respeito ao nosso momento político. Né? Então, eu acho que é extremamente possível. E a gente... Agora, o que eu acho importante, e aqui tirando, né,
essa parte mais afetiva, eu acho importante a gente não banalizar. Então, eu frisei muito minha perspectiva afetiva, bibliográfica, historiográfica, sei lá, né, a minha relação com o cinema me constituindo. Mas eu acho que se a gente leva essa reflexão para a academia, a gente tem que fazê-lo com seriedade. Nós não podemos banalizar. Mas, assim, não é apenas chegar lá e usar o cinema como caso exemplar para qualquer coisa. Então, passa um filme em sala de aula, 2 horas de aula, passando um filme, na seguinte a gente discute. Eu passo filmes em sala de aula no primeiro ano. O Lucas foi meu aluno, acho que 2 exemplares, né? E que hoje ainda me motivam. Um deles é o Sessão Especial de Justiça, porque, para mim, o filme Sessão Especial de Justiça, com essa parte do texto que vem lá em cima, né, do início do texto Direito e Lei, do Roberto Lira Filho, quem foi meu aluno de primeiro ano sabe que rende 3 semanas de aula. Então, aquilo vai. Mas não é só isso, não é trazer o cinema como caso exemplar, embora a gente possa fazê-lo, tem validade, mas é não banalizar isso. Não achar, e aqui eu estou sendo meio crítica, né, que cinema tranquilo, não precisa se preparar, vou lá, né, e daí qualquer comentário é um comentário válido. Acho que o Antônio está estudando hoje, está muito mais próximo da reflexão, né, Antônio, do que eu. E você sabe o quanto é difícil se a gente quiser pensar com sofisticação. Eu só queria, na verdade, comentar um pouco daquilo que a professora falou sobre o pensar e o sentir no processo de discussão e compreensão da linguagem cinematográfica. Eu estou estudando bastante no momento o livro do Sergei Eisenstein, um diretor soviético que foi uma das primeiras pessoas a pensar a teoria, cinema como teoria, que é uma abordagem dialética à forma fílmica. Pela primeira vez a tratar da temática de montagem cinematográfica e do que constitui a discussão, a formação da linguagem cinematográfica. É uma pesquisa em andamento, então não tome o que eu vou falar agora como uma palavra final no assunto, mas é o que eu queria tentar dividir. Lá ele fala exatamente de que a arte, e ele entendia o cinema como a expressão mais alta da arte, não dá para dizer se eu concordo ou não com ele, mas ele escrevia dessa maneira. Não precisa hierarquia. Mas ele tinha essa visão na obra dele. Que a arte que funciona, no caso do cinema e a arte como um todo, exatamente nessa tensão, na expressão dessa tensão, do que ele chama do natural com o humano, mas aquilo pode ser traduzido com o intelectual racional, de um lado, com o emocional, do outro. Ou seja, uma obra de arte teria que ter um dever de, ao mesmo tempo, fazer pensar e fazer sentir, para conseguir instituir uma mensagem no espectador. E tem você pode com isso entender de várias maneiras a forma como essa mistura do sentir com o pensar é utilizado. E como essa tensão pode ser manipulada das intenções do diretor. Por exemplo, quem já assistiu aquele filme nazista, Triunfo da Vontade, que foi um documentário, que é um filme ufanista, dirigido especificamente com o objetivo de criar um sentimento de identificação, de glória do partido. Aquele era um filme focado muito mais em fazer você sentir do que pensar. O objetivo daquele filme era essencialmente criar uma catarse emocional que é essencial dentro de uma linguagem autoritária, que é uma outra parte que eu estudo bastante do autoritarismo. O cinema, ele funciona exatamente por ser capaz de expressar, eu acredito,
de expressar verdades particulares de um indivíduo, diretor, do artista, quanto de expressar uma verdade emocional para um povo, para um momento histórico. E é o fato de que existe uma certa simetria na história, quando se fala em coisas como opressão, quando se fala em desigualdade, quando se fala nossa relação com o Estado, nossa relação com o outro, que permite que certas obras acabem fazendo esse trabalho de pensar e sentir, não apenas no momento que foi criado, como também, décadas depois de um filme foi lançado, isso que imortaliza uma obra de arte. A professora começou no Nosferatu, do Werner Herzog, e eu tinha, inclusive, conversado com a professora que eu queria ter feito primeiro um evento sobre direito de cinema falando sobre Nosferatu, que eu achava que não foi muito pertinente para falar nesse momento. Nosferatu, do Herzog, ele foi uma refilmagem do filme do Murnau, de 22, que foi o filme do expressionismo alemão, e ele usava muito a metáfora da peste negra, da praga. Mas uma coisa interessante no filme do Herzog é que ele usava a peste não apenas como um simbolismo da doença, mas como também um simbolismo de uma destruição institucional. Nas últimas cenas do filme, por exemplo, em que você vai ter uma adaptação de Drácula, o professor Van Helsing mata o conde, e daí ele é preso, e daí a polícia prende ele, mas a polícia não sabe, mas a polícia não sabe se pode prender ele, se pode prendê-lo, porque os guardas estão todos mortos, então não tem ninguém para manter ele preso. E ele sequer sabe se faz diferença levar ele para alguma autoridade, porque as autoridades também morreram. A peste, no caso de Nosferatu, refletiu não apenas uma morte dos indivíduos, mas também uma morte daquela estrutura social como ela estava. Mas o mais interessante, eu vou falar o final do filme, se alguém se importa com spoiler do filme de 1975, me desculpem. Eu teria que rever, mas então eu já vi, então é só meio. No final desse filme, Jonathan Harker, ele vira o novo vampiro. Mas nessa versão, não implica que ele simplesmente virou um vampiro. Implica que ele encarnou o Drácula que morreu. Que a praga que ela representava renasceu com ele. E no final mostra ele correndo a cavalo. A sociedade morre, mas a praga permanece. Ela só muda de forma. Para discutir cinema, eu acredito, você precisa pensar naquilo que o filme quer que você pense a respeito, naquilo que você consegue pensar sobre esse filme nesse momento, e aquilo que o filme te faz sentir, para conseguir pensar a respeito desses temas. É uma tensão constante entre pensar e sentir. Torna eu escutei o termo emotional truths, verdades emocionais, um autor que fala muito sobre cinema, sobre função cinematográfica, que ele fala que são verdades que penetram mais fundo que qualquer verdade racional. Porque o cérebro humano é programado para sentir primeiro e racionalizar depois. E é esse poder que a arte pode trazer. E pode ser feita naquilo que Walter Benjamin descrevia, tanto no sentido de ser um sentimento de libertação, quanto num sentimento de completa e total apatia ou aceitação de um sistema. Gostaria de agradecer a professora Kátia, que não só aceitou o nosso convite, mas comprou a nossa ideia, e tenho certeza de que a gente vai desenvolver mais o projeto, principalmente com este viés científico que a professora Kátia fez questão de nos colocar, mas também, assim como o professor Antônio destacou, sempre equilibrando esse pensar e esse sentir que as obras de arte podem nos trazer. Então, agradecemos a presença também do nosso convidado, o professor Lucas, que nos inspirou a trazer esse convite, ao professor Antônio, que efetivamente é dessa linha de pesquisa e nos agraciou com o seu conhecimento.
Então, eu e a Ariê estamos muito gratas com a receptividade de vocês. A gente vai ampliar esse convite e com certeza o projeto vai crescer bastante.